Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Viram lá? Mais vídeos desse assunto. Acesse, conheça a playlist. Vamos lá. FGV de São Paulo. Que vai fazer administração, né? Coisa assim, não é isso? Determine o domínio da função. Então f de x é igual a log de x na base 2 mais log de x mais 1 na base 2. Tá? Então esse x aqui, esse x mais 1 é o logaritmando. O logaritmando, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. Então, x maior do que zero para esse aqui. E para esse aqui, x mais 1 maior do que zero. Ou seja, x maior do que menos 1. Certo? Só que o domínio, ele tem que ser um conjunto só que satisfaz todas as condições de existência aqui envolvidas, né? Então, essa aqui é uma condição de existência, essa aqui é outra. Certo? Essas duas aqui são as condições de existência que saíram desse problema. Certo? Então, o que é que satisfaz x maior que zero e x maior que menos 1? É a interseção das duas. Tá? Ou seja, um está aqui o zero, está aqui o zero, e a outra está aqui o menos 1. Então, essa daqui diz que x tem que ser maior do que zero. Essa daqui diz que x tem que ser maior que menos 1. O que é que satisfaz as duas? É a interseção. A interseção é o quê? É o que está nesse conjunto e nesse ao mesmo tempo. Ou seja, isso e isso. Então, x maior do que zero. Né? Então, o domínio correto do domínio é assim, ó, domínio é igual aos valores de x pertencente aos reais, tal que x maior do que zero. Pronto, esse é o domínio. Ou seja, só pode x maior do que zero, tá bom? E aqui embaixo, resolva a inequação, tá? Log de x na base 2 mais log de x mais 1 na base 1 maior do que 1, tá? Então, o ideal é que apareça dos dois lados um logaritmo de cada lado com a mesma base, tá? Aí você fala, mas não tem como jogar um desse para o outro lado, esse 1 vai fazer o quê? Na verdade, a gente vai juntar esses aqui. Esses dois estão na mesma base 2. Então, a soma de logaritmos é o logaritmo da multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo de x vezes x mais 1 na base 2. Estou multiplicando x por x mais 1. Maior do que 1. Só que esse 1 aqui, ele tem que virar um logaritmo na base 2. Logaritmo do que na base 2 que dá 1? É logaritmo de 2. Certo? Agora sim. Então, agora tem um logaritmo desse lado na base 2 e um logaritmo desse lado na mesma base 2. Como essa base ela é maior do que 1, basta eu cortar esse logaritmo e esse 2 e manter a desigualdade nesses logaritmando. Se a base tivesse entre 0 e 1, eu teria que inverter isso aqui. Se está maior para lá, teria ao contrário, certo? Então, multiplicando isso aqui, vai ficar o quê? X ao quadrado mais x maior do que 2, ou seja, x ao quadrado mais x menos 2 maior do que 0. Tá? Então, isso aqui é uma expressão do segundo grau que eu vou analisar o que é que faz isso aqui ser zero, ou seja, as raízes, né? Eu pego e faço assim, ó, f de x igual a isso aqui e analiso as raízes, tá? Bom, isso aqui eu vou fatorar. Isso aqui é x, como aqui é menos, então 1 é mais alguma coisa, vezes x menos alguma coisa. Tá? Eu fatoro por quê? Porque fatorar é muito mais rápido do que ficar aplicando Bhaskara. E 98% das equações, nas expressões que envolvem segundo grau, a gente consegue resolver fatorando, tá? Então, dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença dá 1. Por que a diferença? Porque os sinais são diferentes um do outro. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2. E 2 menos 1, 1, certo? Só que agora, onde que vai o 2 e onde que vai o 1? Então, como um sinal desse daqui é mais, então o maior vai aqui no mais e o menor vai aqui, tá vendo? X vezes x, x ao quadrado, mais 2x menos x dá x, e mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, as raízes aqui são o quê? São os valores de x que faz essa parcela ser igual a zero ou essa parcela ser igual a zero, né? Ou melhor, esse fator, né? Porque é um produto, então a multiplicação tem que ser zero. Então, esse fator aqui, né? Porque
Os elementos de uma multiplicação são fatores. Esse fator, para ser igual a zero, o x tem que ser igual a menos 2. E esse fator, para ser igual a zero, o x tem que ser igual a 1. Certo? Então, e isso daqui é uma parábola com concavidade para cima, que cruza o eixo x em 2 pontos. Concavidade para cima por quê? Porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Concavidade para cima. Os 2 pontos aqui são quais? É o menos 2 aqui. E aqui é o 1, certo? Tá. Como ele quer que isso daqui seja maior do que zero, não igual, então isso aqui é bolinha aberta, bolinha aberta. E maior do que zero é quando a parábola está para cima. Então, o x teria que estar aqui e aqui, ok? Tá. Só que esse daqui é a solução sem pensar na condição de existência. Só que, ou melhor, né, o domínio, né? Porque a condição de existência limita o domínio. O domínio é o quê? Os valores de x maior do que zero. Então, aqui está o zero. Aqui está o zero. Só serve para essa função, né? Que é essa parte aqui, ó. Que é essa parte aqui, tá? Isso aqui é uma função, né? Uma função que tem que ser maior do que zero. Só que essa função aqui, ela tem esse domínio maior do que zero. Então, para essa função aqui, o domínio está daqui para cá. Ou seja, isso aqui eu ignoro completamente, porque isso aqui nem vai ter x desse lado. Então, para esse domínio, que é x maior do que zero, qual é o valor de x que faz essa inequação ser verdadeira? É o valor de x maior do que 1. Tá? Então, a solução é o quê? X pertencente aos reais está o quê? X maior do que 1. Certo? Você ficou com dúvida? Não tem problema. A dúvida é saudável. Você pode ir aqui nos comentários e colocar ali a sua dúvida. Faça a sua pergunta. Não tenha receio de fazer pergunta, tá? Quando você elabora uma pergunta e vai fazer a pergunta, muitas vezes a gente até descobre a resposta dessa pergunta, tá? Então, se você tiver dúvida, vá nos comentários e faça a sua pergunta lá, que eu terei o prazer de responder para você e auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, lembre-se de compartilhar com quem você conhece, o que tem estudado aqui, tá bom? Segue a playlist ao qual esse vídeo está inserido, que está bem aqui. Então é isso aí, conheça a playlist, compartilhe ela também. Vamos que vamos e até a próxima.